No vídeo de hoje vamos contar todos os detalhes sobre o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão de 1969, competição que com a extinção da Taça Brasil assumiu o posto de Campeonato Brasileiro, apesar da oficialização só ter sido feita em 2010 e que premiou o Palmeiras como campeão. E se você quiser saber como foi a trajetória do título alviverde, é de extrema importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos palmeirenses porque Robertão tem 8 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O torneio de 1969 tinha o objetivo de indicar o representante do Brasil para a disputa da Libertadores de 70. Porém, divergências entre a CBF, CBD na época e a Conmebol fizeram com que o campeão Palmeiras não pudesse disputar a Libertadores, que acabou sendo realizada sem um representante brasileiro, assim como também aconteceu no ano anterior. O torneio Roberto Gomes Pedrosa era um torneio Rio-São Paulo, ou seja, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, mais a Portuguesa e o melhor Carioca entre os intermediários, expandido com a inclusão da dupla Grenal, da dupla Mineira, Cruzeiro e Atlético e do Bahia. Em relação ao ano passado, o América substituiria o Bangu como 5º representante carioca e os estados de Pernambuco e do Paraná seriam representados pelos seus campeões, no caso, Santa Cruz e Coritiba. Os 17 times foram disputados em 2 grupos, um de 8 e um de 9. Cada time enfrentaria os outros 16 participantes, independentemente de grupo, o que faz gerar aquela dúvida. E para que grupo? Acho que era mais fácil dizer que eram todos contra todos em turno único e os 4 melhores avançavam para o quadrangular final. Pelo regulamento, os participantes da fase final seriam os 2 primeiros de cada grupo. Isso fez com que o Internacional de Porto Alegre, terceiro colocado do grupo A com 20 pontos, ficasse de fora, mas Palmeiras e Botafogo, líder e vice-líder do grupo B, com 19 e 18 pontos respectivamente, estavam dentro da zona de classificação. O Palmeiras era treinado pelo técnico Rubens Minelli, vindo do Guarani de Campinas e que encerrou no Coritiba em 1998, e tinha jogadores como o goleiro Emerson Leão, vindo do Comercial de Ribeirão Preto e que encerrou no Sport Recife em 87, os defensores Eurico, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo clube no qual encerrou em 82, Baldock, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto e que encerrou no Fortaleza em 77, Nelson, vindo do América de São José do Rio Preto e que encerrou no Nacional de Manaus em 72, e Zeca, vindo do Grêmio e que encerrou no também gaúcho Esportivo de Bento Gonçalves em 80, os meios Dudu, vindo da Ferroviária de Araraquara e que encerrou no Sevilha da Espanha em 76, e Ademir da Guia, vindo do Bangu e que encerrou no próprio Palmeiras em 84, e os atacantes Cardozinho, vindo do Formiga de Minas Gerais e que encerrou no Linense em 78, Jaime, vindo do Bangu, mesmo clube no qual encerrou em 74, César Maluco, vindo do Flamengo e que encerrou no Aris Salônica da Grécia em 81, e Pio, vindo da Ferroviária de Araraquara e que encerrou no Novo Horizontino em 81. A estreia do Palmeiras aconteceu no dia 10 de setembro de 1969, diante do Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e o rubro-negro venceu por 2-1, gols de Arilson e Dionísio para o Flamengo e de Cardozinho para o Palmeiras. Em seguida, jogo no dia 14, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional, que venceu pelo placar de 3-0. Gols de Claudio Miro 2 vezes e Sérgio. Dia 17, e jogo no estádio Palestra Itália em São Paulo diante do Cruzeiro, que venceu por 1-0 gol de Tostão. Na sequência, mais um jogo no Palestra Itália em São Paulo. Desta vez diante do América do Rio de Janeiro no dia 20, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de César Maluco e Zé Carlos, vindo do Comercial de Ribeirão Preto e que encerrou em 75 no Marília, para o Palmeiras, e Edu e Zé Carlos para o América Carioca. O próximo adversário seria o Bahia, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, no dia 28, e o tricolor venceu por 2-0. Gols de Zé Eduardo e Carlinhos. Pela sexta rodada, jogo no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, no dia 1º de outubro, contra o Santa Cruz, e o Palmeiras conquistou a primeira vitória, 3-2. Gols de Luciano Veloso e Fernando Santana para o Santa Cruz, e 3 gols de César Maluco para o Palmeiras. Em seguida, jogo no dia 12, contra o Santos, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, e o Palmeiras venceu pelo placar de 2-1. 2 gols de César Maluco para o Palmeiras e de Pelé descontando para o Santos. Dia 18, e jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, que venceu por 2-0. Gols de Flávio e Marco Antônio. Na sequência, jogo no dia 26 em São Paulo, no estádio do Morumbi, diante do Botafogo, e o Palmeiras venceu por 3-0. 2 gols de Cardozinho e um de Edu.
O próximo adversário seria o Atlético Mineiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 2 de novembro. E mesmo fora de casa, o Palmeiras venceu o Galo por 1-0. Gol de César Maluco. Pela 11ª rodada, jogo em São Paulo, no estádio Palestra Itália, no dia 5, contra o São Paulo, que venceu por 2-1. Gols de Jaime para o Palmeiras e de Babá e Roberto Dias para o São Paulo. Em seguida, jogo no dia 9, no estádio Belfort Duarte, atual Couto Pereira, em Curitiba, contra o Coritiba. E mesmo fora de casa, o Palmeiras venceu pelo placar de 3-1. Gols de Oromar para o time paranaense e de Edu, Ademir da Guia e Madureira, vindo do Atlético Paranaense, e que encerrou no 15 de Piracicaba em 75 para o time paulista. Dia 12, e jogo em São Paulo, no estádio do Pacaembu contra o Vasco da Gama, e o Palmeiras venceu pelo placar de 1-0, gol de Jaime. Na sequência, jogo no dia 15 em São Paulo, no estádio do Pacaembu contra o Corinthians, e o Palmeiras venceu pelo placar de 1-0, gol de Ademir da Guia. O próximo adversário seria o Grêmio, no dia 22, em São Paulo, no estádio do Morumbi, e o Palmeiras venceu pelo placar de 4-1, 3 gols de César Maluco e um de Edu para o Palmeiras, e um de Flecha para o Grêmio. Pela última rodada, no dia 25, no Palestra Itália em São Paulo contra a Portuguesa, e o Palmeiras venceu pelo placar de 2-0, gol de César Maluco e Jaime. O Palmeiras conseguiu a classificação após encerrar o Grupo B na primeira colocação, com 19 pontos. Um a mais que o também classificado, o Botafogo, com 18. Foram eliminados o Atlético Mineiro, terceiro, com 17, o Fluminense, quarto, com 15, o Grêmio em quinto, com 15, o Bahia em sexto, com 15, o Coritiba em sétimo, com 14, o São Paulo em oitavo, com 14, e o Vasco da Gama, nono, com 8. Já no Grupo A, conseguiram as vagas o Corinthians, primeiro, com 24, e o Cruzeiro, segundo, com 22. Foram eliminados o Internacional, terceiro, com 20, o América do Rio, quarto, com 16, o Santos, quinto, com 15, a Portuguesa em sexto, com 14, o Santa Cruz em sétimo, com 14, e o Flamengo em oitavo e último lugar, com 12 pontos. A estreia palmeirense do quadrangular final será no dia 30 de novembro, em São Paulo, no estádio do Morumbi, diante do Corinthians, e as duas equipes empataram em 0-0. Em seguida, jogo no dia 13 de dezembro, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, diante do Cruzeiro, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Palhinha para o Cruzeiro e de César Maluco para o Palmeiras. Pela última rodada, jogo no dia 7, no estádio do Morumbi, em São Paulo, diante do Botafogo, e o Palmeiras confirmou o título de campeão ao bater o Botafogo pelo placar de 3-1. Gols de Ademir da Guia 2 vezes e César Maluco para o Palmeiras e um de Ferretti para o Botafogo. O Palmeiras encerrou o quadrangular final com a mesma pontuação do Cruzeiro. Todavia, o Alviverde terminou com um gol de saldo a mais. Curioso é que em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 2-1. Ou seja, se o Corinthians tivesse facilitado as coisas para a Raposa, o título não seria palmeirense. Para a alegria da torcida do Palmeiras, o Corinthians perdeu de pouco e assegurou o título para o lado alviverde. O Palmeiras foi campeão com Leão no gol, Eurico, Baldock, Nelson e Zeca na defesa, Dudu e Ademir da Guia no meio-campo, Cardozinho, Jaime, César Maluco e Pio no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!